suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, dia 28 de junho, encerrando o mês, como passou rapidamente, né? E nós estamos aqui todas as manhãs durante esta semana, trazendo para você imagem do que foi a nossa 10ª excursão à Terra Santa só para líderes. E hoje nós vamos estar encerrando esta semana, já na Terra Santa, inclusive o pastor Robson, pastor da Igreja Nova Vida, que nos acompanhou nesta excursão, nessa 10ª excursão. Ele formou o primeiro grupo da igreja dele, está levando mais de 20 pessoas agora conosco em janeiro de 2020, já se inscreveram, já fizeram uma adesão. E aí você não pode deixar desperdiçar esta oportunidade, até porque nós temos poucos meses, nós temos menos de 6 meses agora, praticamente, mas você ainda pode fazer a sua adesão. Para maiores informações, inclusive, você pode ligar para o fone após o programa no horário comercial 083 3063 3163, que aparece aí abaixo no seu vídeo. 083 3063 3163. E aí você vai obter informações, parcelamentos. Essas viagens geralmente são calculadas em dólares. Eu não sei a cotação do dólar, todo dia o dólar tem uma alteração. Então, isso tem que ser tratado lá na agência de turismo. Você liga para o fone 083 3063 3163 e fala com Sueli ou com o agente de viagens Figueiredo. E aí eu não tenho dúvidas que você pode já carimbar o seu passaporte e nos acompanhar nessa 12ª excursão, segunda quinzena de janeiro de 2020. Eu quero terminar esta introdução dizendo para vocês que esta excursão que nós realizamos foi a 10ª excursão, só para líderes. E desses líderes, o único que está fazendo esta primeira excursão conosco é o pastor Robson, da Igreja Nova Vida. E nós temos alguns irmãos também da nossa igreja, temos várias famílias que estão fazendo as inscrições e nós esperamos que você comece a sonhar com a viagem dos seus sonhos. Você tem ainda menos de 6 meses para se programar. É verdade que o dólar dá uma subida cada dia, mas você fazendo agora, você pode parcelar em até, eu creio, 6 vezes, 1 mais 5, não é? E aí você estará acompanhando esta nossa excursão ou essa caravana à Terra Santa. Mas por isso, eu quero agora orar por você, para que Deus abra o seu coração e abra também as portas para que você possa ter recursos para viajar conosco. Pai, nós te louvamos agradecidos por esta manhã, quando nós estamos exibindo através deste programa essa reprise das nossas excursões, para que cada telespectador que deseja realizar a viagem dos seus sonhos, ele sinta esse desejo, ele sinta essa vontade, ele tenha realmente essa motivação e que o Senhor abra as portas dando condições para que eles possam nos acompanhar. Abençoe a cada família, cada coração e permita que eles possam nos acompanhar nessa 12ª excursão em janeiro de 2020. É o que eu te peço, agradecido já antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. Viaje conosco através destas imagens. Que Deus continue derramando sobre nós o seu amor, a fim de que nós possamos realmente amá-lo acima de qualquer coisa, além de qualquer coisa, e assim poder fazer a obra de Deus, segundo a graça e misericórdia. Soberano Pai, mais uma vez continuando na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa tarde, Senhor. Obrigado, Senhor, porque preparaste a nós, enquanto líderes, pastores, Senhor, para estarmos aqui juntos em comunhão nessa tarde, Senhor, para testificar e testemunhar de Ti aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque derramaste da Tua graça em nossas vidas, Senhor. Assim como naquele dia Tu chamaste a Pedro, Senhor, escolheste a Pedro, Senhor, como pedra,
sobre a tua igreja, Senhor, edificasse sobre a vida dele a responsabilidade, Senhor, de ser a tua igreja, Senhor. Assim fizeste aqui com cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, Senhor. Tu colocaste cada um como um sacerdote teu, Senhor. Colocaste cada um aqui, Senhor, como voz tua, Senhor, como representante teu aqui na terra, Senhor. Então nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Mesmo sabendo, Senhor, que Pedro algum tempo atrás tinha te negado, Senhor. Mesmo olhando para Pedro, Senhor, porque muitos homens podem olhar para Pedro, para qualquer um outro, Senhor, e achar que não é capaz, que não pode, que não deveria, mas aprova o Senhor entregar a Pedro essa responsabilidade, Senhor. E assim tu fizeste na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Tu entregasse responsabilidade a nós, Senhor. Tu nos confiasse, Senhor, as tuas ovelhas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tu não olha para nós como o homem olha, Senhor. Tu olha para nós com o coração, com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia, Senhor. Então nessa tarde nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aldeia de Naum, uma aldeia de população judeu, que é onde morava Pedro, onde Jesus ficou durante o tempo do ministério dele. Estão os restos da sinagoga, onde ele predicou, os restos da casa de Pedro, onde ele curou. A quem ele curou? A sogra. A famosa sogra, exatamente. Por isso que ele negou. Assim dizem as más línguas, que depois Pedro não queria reconhecer a Jesus, mas brincadeira. Vejam aqui a característica da costa norte do lago, aqui na direita temos um claro exemplo. Pequenas baías, pequenos lugares aqui, você pode, certo, proteger a barca das tempestades, baixando o barco, e a boa pesca também aqui na parte norte do lago. É um sítio arqueológico, administrado pela Igreja Católica, os irmãos franciscanos novamente. Vamos ver primeiro a parte da casa de Pedro e a sinagoga depois. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções, violino sou.
uma parte da população que conheceu Jesus, conheceu Pedro, lembrou onde era o lugar da casa de Pedro. E quando, pela primeira vez, depois que o Império Romano do Oriente se converteu ao cristianismo com o imperador Constantino, a primeira vez era possível fazer a igreja, foi feita a primeira igreja aqui, no lugar que nós vemos aqui na frente. Aqui temos como se... Em cima das ruínas anteriores construíram suas casas. Aqui temos 3 camadas históricas. A inferior, que são as pedras mais comuns, redondas, simples, como outras pedras que se alcança a ver aqui no lugar, certo? Vejam nas paredes. São pedras da praia que trazeram, colaram com um tipo de cimento, depois colocaram gesso, umas pedras melhor estalhadas para fazer as portas. Aqui se vê a porta da casa. Um lugar para dar para beber para as ovelhas, os animais, o que seja, certo? Lá atrás vamos ver depois o pátio, onde se vê parte do forno, os utensílios para fazer farinha, certo? As casas eram grandes. E aqui você pode ver aquela camada na parte mais baixa, com aquelas pedras redondas por cima. Essa camada inferior é a casa de Pedro, da época de Jesus. Em cima daquele lugar foi construído depois, você pode ver naquele desenho que está lá na esquerda, com o segundo desenho de cor amarelo, vem as paredes marcadas em cor amarelo, aquelas paredes que se vêem talhadas lá, é a primeira igreja de Cafarnaum, a casa-igreja, certo? Ao redor do lugar onde se lembra. Já no século V, que são os 400 era cristã, o governo central, a igreja, que era o chefe da igreja era o imperador naquela época, certo? Manda fazer uma igreja maior, uma igreja octogonal, e se vê essas paredes últimas que estão aqui em cima com as portas, com aquelas pedras brancas para as portas, certo? Agora, podemos ver que, ao mesmo tempo que a sinagoga foi construída também, são os 400 era cristã, ao mesmo tempo foi feita a igreja, e ambos casos foram trazidas pedras de longe, separadas. E as pedras aqui são pretas. Mas para fazer a sinagoga e fazer a igreja, trazeram pedras brancas, diferentes das pedras que temos aqui, ou seja, um período mais de luxo. Ou seja, durante a época bizantina, que durou aqui na terra de Israel até o ano 639, que é a época... no ano 614, uma pequena invasão persa, que eles destruíram grande parte da terra de Israel, as igrejas, etc. Mas a invasão muçulmana árabe chega no ano 339, Jerusalém é conquistada também naquele ano, e eles, a cidade passa a estar controlada pelos árabes e começa a decadência da cidade, é abandonada. No século VII, VIII, depois de um grande terremoto que sofreu a terra de Israel, a cidade é abandonada e ficou em ruínas. Por 1200, 1300 anos a cidade abandonada. Se sabia que havia alguma coisa porque as paredes da sinagoga ainda estavam em pé, parte delas. Então, no século XX, começam as grandes escavações arqueológicas dos irmãos franciscanos e eles descobrem lá o resto da sinagoga da época de Jesus e aqui os restos da primeira igreja da casa de Pedro abaixo. Em cima de toda essa área arqueológica fizeram uma nova igreja que está construída em cima de pilares e que tem na parte interna uma janela para ver o quarto interno onde lembramos, certo? Se acredita que era o lugar onde vivia mesmo Jesus, certo? Se conta a tradição. O que acontece aqui em Cafarnaum, eu convido vocês, certo, a voltar para suas casas, fazer uma pesquisa em Google, Cafarnaum, Jesus, você vê todas as citações bíblicas. Cafarnaum é a base de Jesus para seu ministério. Ele vai e volta aqui ele cura a mulher que tinha hemorragia. Aqui, numa das casas daqui, é que se tem que trazer pelo teto um homem, certo, para ser curado. Todo mundo estava lá, não podia andar. Na sinagoga é onde ele fala de que ele é o pão de Deus. Está anunciando com uma forma o que aconteceria na última ceia, quando ele vai dar, certo, de comer o pão. Aqui, estando aqui em Cafarnaum, é que chegou o servo daquele centurião, falou, tem um servo doente, você pode curar ele? Então, Jesus pensou, eu posso ir para lá, pode trazer para aqui, e o servo que falou? Não, diga, fala, ele vai ser curado lá. E Jesus fica maravilhado pela fé desse homem que não é israelita, que tem mais fé em Deus que muitos que dizem ser, certo, observantes e religiosos. Tudo isso acontece aqui, na mesma cidade de Cafarnaum. A cidade ainda fica muito para ser escavado, vocês podem ver lá, termina as escavações, está aquele muro.
Lá atrás está a Igreja Ortodoxa Russa, não, Igreja Ortodoxa Grega de Cafarnaum, a cidade se estendia até lá também, a cidade grande, certo? Não temos certeza de todas as construções que havia aqui no lugar. E o lugar está aberto para nós visitar. E havia vários quartos, era uma casa grande. Aqui era o pátio, esses aparelhos aqui com cono é para fazer farinha. Lá se alcança a ver ainda a parte da lama, que está naquela esquina, a parte da lama do forno, para fazer o pão. Cada família fazia seu pão de trigo, certo? Aqui não, trigo cevada. Aqui é uma reconstrução. Como é aí, pastor? Cipreste real, cipreste imperial, em toda a região do Mediterrâneo, na Turquia, na Itália também. Cipreste. Depois da destruição do Templo de Jerusalém, as sinagogas passaram a ser lugares de oração. O judaísmo teve que fazer uma enorme reforma. Começou o judaísmo rabínico, o judaísmo da diáspora também, e os sacrifícios foram reemplaçados pelas orações, 3 vezes ao dia. Da mesma forma que se faziam os sacrifícios no templo, na sinagoga se fazem 3 orações principais. O judeu religioso que faz orações tem que orar 3 vezes por dia, na manhã e na tarde, antes da entrada da noite. São 3 orações. As sinagogas, que a sinagoga que vemos aqui já é uma sinagoga nova, já digamos, onde se faziam orações, não era só lugar de encontro. Há um detalhe muito lindo das sinagogas da época romana e a primeira época bizantina, é que os judeus não queriam ser iguais aos pagãos, certo? Nem os cristãos naquela época tinham muitas imagens. Então, todas as sinagogas naquela época e os prédios da época romana, eles não tinham imagens humanas ou de animais, mas sim de plantas, no mundo animal, no mundo vegetal. E aqui podemos ver uma imagem muito bonita na entrada, que é uma palmeira de tâmara, 2, está cheia de tâmaras também. Aqui temos uma palmeira, né? A mesma palmeira, essa e aqui. O fruto da palmeira, que é a tâmara, um dos frutos principais da alimentação na antiguidade, que comia certas pessoas no deserto, mel de tâmara. A palavra tâmara em hebraico é sinônimo de mel. Ou seja, mel pode ser tâmara ou mel da abelha, não, é indistinto no hebraico. Certo? E isso é o fruto principal. E também todos os ornamentos que estão lá ao redor são ornamentos da sinagoga também, são imagens geométricas ou de plantas. E todas as plantas da terra de Israel, romã, azeitona, uva, tudo isso você pode ver lá nos ornamentos depois. Vamos ver então o lugar onde estava a sinagoga na época de Jesus. A sinagoga dos anos 300, 400 que vemos aqui, foi construída no lugar onde estava a sinagoga na época de Jesus. E Jesus pregou, Jesus ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Então nós estamos onde estava a sinagoga, só que está uns metros por debaixo da superfície. Aqui, esse buraquinho aqui você pode ver. Aqui nesta parte, as paredes que estão aqui abaixo são as paredes da sinagoga da época de Jesus. Era um pouco menor a sinagoga do que depois foi feita uma sinagoga bem maior. Se eu não aviso vocês que estão numa sinagoga, vocês acham que estão num templo grego, porque a arquitetura é copiada igual dos templos gregos. Vamos nos sentar aqui para ouvir a leitura. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai.
E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém, irmãos? Amém. Embora fosse um cidadão romano, conforme muitas vezes nós percebemos, ele não era uma pessoa altiva. Era uma pessoa, nós falamos agora há pouco das bem-aventuranças, que pelo menos o primeiro degrau dessas bem-aventuranças já havia passado, o degrau da humildade. Era um homem humilde. Ele compreendeu também, além dessa humildade, compreendeu o que poucas pessoas compreenderam, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse o nosso amado apóstolo João, que eles viram, apalparam o verbo da vida que estava entre nós. O centurião, ele percebeu, e tanto percebeu que disse a Jesus que ele não era digno de receber, não era um nazareno, não era alguém que havia crescido numa região simples, mas ele reconhecia que Jesus era muito mais do que simplesmente um fator histórico do povo do qual ele pertencia. Mas de fato, de verdade, ele não só reconheceu a divindade de Jesus, como também Jesus ficou admirado. Poucas pessoas admiraram Jesus. E coincidentemente esse que não era judeu e aquela mulher lá da região de Tiro e Sidom, que também surpreendeu Jesus pela insistência e a compreensão de que Jesus era quem de fato ele dizia ser. O que isso traz para nós nos dias de hoje? Muitas vezes nós corremos o risco de, mesmo conhecendo e reconhecendo Jesus, não servi-lo com todo o coração, não confiar no poder dele com todas as forças. Muitas vezes precisamos apalpar, precisamos de amuletos ou coisas dessa ordem, mas a palavra do Senhor continua sendo poderosa aos nossos corações, especialmente nós líderes. Precisamos resgatar o poder da palavra do nosso amado Salvador Jesus Cristo e ensiná-la, pregá-la com toda a fé, com toda a ousadia, porque, como disse o apóstolo Paulo, ela é salvação, poder de Deus para todo aquele que crê. E que nesse ambiente, não se sabe, talvez foi justamente esse centurião romano que contribuiu para que parte do que vemos pudesse ter sido construído. Que o nosso coração se sinta constrangido. E quem sabe o Senhor se agrade de nós. E que Ele também se admire da nossa fé. Que Ele possa dizer da minha e da sua fé frases de louvor. Claro, para a glória do nome dEle. Única e exclusivamente para a glória do nome dEle. Mas com certeza isso vai alegrar muito o nosso coração. Que Deus nos ajude também a ter essa fé que impressiona, entre aspas, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Tu és o Criador de todas as coisas. E nada veio a existir senão através do Teu imenso poder. E o Senhor não apenas criou todas as coisas, mas o Senhor governa todas as coisas. E soberanamente Tu traçaste, antes da fundação do mundo, um plano eterno de redenção. E aprove ao Senhor chamar das trevas para a luz aqueles a quem o Senhor havia escolhido para o louvor da Tua glória, para essa salvação tão gloriosa. E aqui estamos nós com o coração cheio de alegria, para agradecer por Jesus Cristo, porque aprove a Deus vir a este mundo através do Seu Filho, a segunda e santa pessoa da Trindade, para nos redimir dos nossos pecados. Porque em nós não havia bem algum, nenhum mérito, nenhum de nós era apto para viver de acordo com os Teus mandamentos. Todos os nossos esforços revelavam apenas a nossa impotência,
a nossa incapacidade diante da tua santa lei. Mas em Jesus Cristo, que morreu numa cruz, o sacrifício do Cordeiro foi plenamente satisfatório. E em Cristo, os nossos pecados, a nossa dívida foi devidamente paga. E pelos méritos de Cristo é que nós temos acesso à tua presença. Nós temos livre acesso e podemos chegar com ousadia através deste que é o nosso único e suficiente mediador. É o nosso único e suficiente Salvador. Senhor, recebe a nossa gratidão, porque segundo a tua grande providência, Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, aqui nessas terras. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Todo-Poderoso, e há uma esperança. Tudo vai convergir para a consumação de todas as coisas. Jesus vai voltar, e com ele reinaremos para todos sempre. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. O toque do chofar é ouvido no monte do templo, e nas cavernas rochosas os ventos chegam a chorar. Voltaremos ao Mar Morto no caminho de Jericó. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções violino sou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções violino sou. Quando venho a cantar-te e a coroar-te de glória, sou menor dos menores, dos filhos teus, Jerusalém. Teu nome queima em meus lábios como beijo de serafim. Não te esquecerei jamais, Jerusalém, de ouro e luz. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções violino sou. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz, para as tuas canções violino sou. Sim, Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.